transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Faça isso, Senhor, em nossas vidas, que possamos lembrar que precisamos morrer a cada dia na cruz do Senhor Jesus, e faça de nós uma nova criatura em Cristo Jesus, amando o nosso próximo como a nós mesmos e amando o Senhor sobre todas as coisas. Faça de nós uma nova criatura em Ti, Senhor. Amém. E Atenas, não teve já a Olimpíada e tudo, Atenas na Grécia, o apóstolo Paulo estava pregando lá. Quando ele estava pregando, aí os filósofos da época estavam ouvindo ele falar, mas Paulo, com muita profundidade, falava de coisas que eles não estavam entendendo. E quando as pessoas começam os filósofos ver que a pessoa está falando coisas que eles não estão entendendo, então, principalmente Aristóteles, que foi um filósofo muito famoso, na época, um pouco antes de Jesus, e eles falavam que a pessoa é um tagarela. Tagarela é a pessoa que fala muita coisa, muito assunto, e que não sabe bem o que está dizendo. No capítulo 17, versículo 18, diz assim, só para vocês saberem que o tagarela aqui é uma coisa complicada, mas eu tenho que começar com esse assunto, porque se eu falar isso aqui, vocês vão achar interessante. No capítulo 18 diz assim, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, com Paulo. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Você é um tagarela. Esse cara é um tagarela, está falando de um Jesus que ressuscitou, está falando do evangelho que salva. Ele não sei nem o que é isso. Se os filósofos não sabiam, achavam que tudo que era falar, que eles não tinham conhecimento, era tagarelice. A palavra tagarela, que vem do grego, é uma palavra que quer dizer colhedor de sementes, que colhe sementes, aves que colhem sementes. Possivelmente esses filósofos, Aristóteles, os outros usavam muito tagarelice e tagarela, porque eles faziam uma referência da gralha. Gralha é uma árvore, um tipo de árvore, que pegava as sementes e colhia várias sementes, então aí falou tagarela ou gralha. Pode ser, não tenho muita certeza disso. Mas só para vocês saberem, a igreja do Senhor Jesus pode ser tagarela para o mundo. Porque a gente fala, e tudo que a gente fala, as pessoas não entendem, nunca ouviu como chamaram Paulo de tagarela. Pode chamar a gente, mas nós sabemos que nós não estamos falando sem conhecimento. O que nós falamos, o que nós pregamos, nós conhecemos e sabemos. Nós temos convicção, nós temos firmeza naquilo que nós pregamos e falamos. Aí quando a gente fala sobre isso, a gente começa a pensar sobre uma qualidade que a Bíblia fala que nós temos, que nós somos, que é uma palavra que ela não é muito usual, mas está na Bíblia em várias versões. Eu tenho aqui a corrigida e tenho aqui a nova versão internacional. A atualizada e a corrigida usa a palavra dispenseiro. Dispenseiro, repita comigo, dispenseiro. O que é dispenseiro? Aquele que trabalha na dispensa, aquele que tira as coisas da dispensa. Antigamente, na época de José, eu não vou ler esses textos aqui, mas eu tenho os textos todos eles anotados. Na época de José, quando os irmãos de José, lembra, voltaram, encontraram com José, e José não se deu a conhecer, aí José falou assim, presta atenção, gente. Aí falou com o chefe, tá escrito assim, o chefe dele, o dispenseiro de José. José era governador, nem sei. Pega esses rapazes aí, leva para um canto, mata um cabrito, dá uma comida boa para eles. O chefe, o dispenseiro, matou o cabrito, deu comida para os irmãos de José, sem saber que José tinha feito isso, porque eram irmãos, mas eles não sabiam que José era o irmão deles. Outros homens na Bíblia, por exemplo, os reis tinham os seus dispenseiros. A palavra pode ser, você vai escolher agora, vou desafiar você vai escolher dispenseiro, que mexe com dispensa, mordomo,
Mordomo é aquele que tomava conta da casa, dos filhos, que alimentava, que era o chefe dos empregados, chamado mordomo também. Usa-se em algumas versões, usa mordomo. Existe o administrador, aquele que administra os bens de uma casa, sabe, ou de uma nação, é chamado de administrador. E na nova versão internacional, nova versão, como é que chama? Internacional, está dizendo que a nova versão chama encarregados, os responsáveis encarregados, mordomo, dispenseiro, encarregado, administrador, você escolhe. As palavras têm mais ou menos significado. Se a gente for brincar aqui, a mensagem de hoje vai para o Vilmar. Por que a mensagem vai para o Vilmar? O Vilmar, há muito tempo, desde que Lusitano e Celina foram embora, o Vilmar é o dispenseiro da nossa igreja. Ele que cuida da dispensa, ele que compra o material descartável, ele que compra o que precisa, sabe, café, essas coisas lá de baixo, tudo lá. E o pastor está despreocupado com isso. Eu não me preocupo. De vez em quando, porque eu sou muito ansioso, de vez em quando eu falo, Vilmar, você pensou no negócio? Pastor, está tudo ok. Eu falei, oh meu Deus, esse cara está comigo. Você pensa, nós vamos ter o aniversário da igreja, vamos ter a festa, está tudo. Pastor, está tudo certinho. Aí eu falo, oh meu Deus, que maravilha. Porque se ele não fizesse, aí eu teria que fazer na última hora e ia complicar. Esse é o dispenseiro, ele coloca lá. Só que a maneira como ele faz esse trabalho é uma maneira diferente de como eu vou pregar hoje, o que é o dispenseiro, o que é o mordomo, o que é o administrador, o que é o encarregado da Bíblia, o que nós somos, que a Bíblia chama que nós somos. Porque quem coloca o alimento na dispensa não é o dispenseiro. Então, você não tinha que colocar. Se fosse olhar para esse lado, quem coloca o alimento na dispensa é o dono. O dono da casa, que dá o dinheiro e fala, ó, enche lá, ele enchia. Quem tira de lá é o dispenseiro. Então, o mordomo, o dispenseiro, é que pegava as coisas para dar para os filhos do dono, para comprar para os empregados, que controlava essa área. Então, ele administrava, ele era encarregado de tirar as coisas da dispensa e colocar na fazenda ou na casa. Mas a obrigação de encher a dispensa não era dele. Não que ele tinha dinheiro, ele era empregado também. Então era o dono da casa, o chefe, que fazia isso. Eu quero ler com vocês o primeiro texto que vai falar sobre dispenseiro, encarregado, na minha versão diz encarregado. E aqui fala, 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2. O Márcio, parece que você usa mais a atualizada, você está usando agora a nova versão internacional? Está usando as duas, né? Revisado. Então, vamos pegar aí. Pode ser que o Márcio tenha revisado ou a corrigido e a maioria que tem a Bíblia na nova versão internacional. Pega aí, a irmã Alice tem a Bíblia corrigida. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você ler esse texto, tem vários textos, mas eu estou mais preocupado em mostrar para vocês o título, o nome dado, do que ler os textos. Porque você tem que entender que na Bíblia fala sobre o dispenseiro. Capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vou ler assim, ó. Portanto, que todos nos considerem, que todo mundo nos considere como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha só. Aí você leu aí e falou assim, calma aí, aqui não está dizendo encarregado não, eu estou dizendo que aqui é encarregado. Na sua versão, chama dispenseiro. Está aí, dispenseiro? Dispenseiro, que é dispensa, que é carregado. Em outros textos fala sobre administrador. Outros textos diz até sobre tutor. Mas deixa os textos para lá, só pensa. Tanto é encarregado como é dispenseiro. 2. O que se requer desses dispenseiros, está assim na sua Bíblia? O que se requer desses encarregados é que seja o quê? O que Deus espera, Paulo está escrevendo, o que Deus espera de mim e de você, que você seja, que eu seja o quê? Fiel. Dispenseiro você é. Você sabia disso? Todos os que são crentes em Jesus, que nasceram de novo, todos que amam o Senhor Jesus, são dispenseiros. Eu, como pastor, sou dispenseiro, você, como membro, é dispenseiro. Mas aí agora você fala assim, então o que é que eu tenho que fazer? A minha pergunta é, o que é que o dispenseiro faz? O que ele faz? Distribui, reparte, ele administra.
Então, aí pensa comigo, o que é que o dispenseiro faz? Deus quer que eu seja dispenseiro do quê? Nós somos dispenseiro do quê, queridos? Fala aí. A palavra dos mistérios. Mistério de Deus. Você sabe quem é o mistério de Deus, segundo o apóstolo Paulo? O que é o mistério de Deus? A coisa mais bonita no Novo Testamento, conhecido como mistério de Deus, que Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 3, diz assim: isso estava oculto em Deus durante a antiguidade, ao tempo passado, mas hoje esse mistério foi revelado. Qual é o mistério de Deus revelado? Qual é? Jesus Cristo. Repita comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o mistério de Deus. Porque no Antigo Testamento se falava sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, mas não era revelado. Os profetas falaram, mas não experimentaram. Quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu, quando Jesus viveu a vida como Filho de Deus, todo mundo começou a pensar assim: agora, Paulo diz, agora eu entendo as profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Presta atenção, queridos. Está dizendo que nós precisamos ser fiéis, dispenseiros, encarregados dos mistérios de Deus. De onde que você tira os mistérios de Deus? De onde que você tira o conhecimento de Deus? De onde que você tira o alimento para dar para o povo, administrar aquilo que você recebeu? De onde que você tira? Da palavra. O Espírito Santo, eu fiz questão de cantar, propriamente de cantar, manda ao Senhor os dons do Espírito, o fruto do Espírito, que são 9, os dons do Espírito, que são 9, para a gente entender que Deus deu para a igreja, Deus colocou na sua vida os frutos, não é frutos, mas é o fruto, como eu preguei aqui aquela vez sobre o fruto do Espírito, é uma laranja com 9 gomos, e os 9 gomos um diferente do outro, mas é um fruto só, não são frutos do Espírito não. Então, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, são 9 gomos de um fruto só. Aí, quando você se converte, Deus insere em você o fruto do Espírito. Mas para que eu tenho que ter? Alegria para mim mesmo? Não é não. Alegria para você ajudar os outros, animar os outros. Paz. Por que Deus quer que você tenha esse fruto do Espírito, a paz? Para você transmitir paz, se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Depender de você, você vai ter paz com todo mundo, mostrar o que é ter paz. Aonde mais? Aí longanimidade, longo ânimo. Você precisa lidar com as pessoas com um ânimo bem comprido, sabe, bem longo, para você ajudar essas pessoas. Aí vai falando o apóstolo Paulo, falando do domínio próprio, essas coisas todas, para você ajudar as pessoas. Os dons do Espírito Santo, Paulo escreve que foi dado à igreja, Deus dá à igreja, para a igreja abençoar os outros. E a igreja de Corinto era uma igreja que não estava sabendo usar os dons espirituais. O dom de língua era o mais importante para eles, e todo mundo estava falando língua, e Paulo falou assim: tem alguma coisa errada com essa igreja, porque a língua você edifica a si mesmo, a profecia você edifica a igreja. Então eu prefiro que vocês falem para a igreja do que falar para vocês mesmos. Paulo estava ensinando a igreja de que tudo que eu recebo de Deus é para eu administrar para os outros. Eu falei sobre a Alessandra, que a Alessandra foi pegar 2 pão diário ali, ou presente diário. Pastor, você tem? Eu falei: tem. Não tenho o último número, porque acabou, mas eu tenho o número 15, tenho, parece que 14, alguns. Aí ela falou assim: eu quero acompanhar juntamente com uma pessoa, uma maneira de interagir com ela. Ela leu o pão diário e eu também estou lendo, para que ela possa crescer na fé, voltar-se para Deus. Então eu quero fazer isso. Aí eu falei assim: eu vou pregar justamente sobre isso. Você recebeu? Foi bom para você? Você está ouvindo a palavra, está crescendo, é para você só? Não pode. Aí você é dispenseiro. Então você deixe de ser pastor agora, deixe de ser bispo, deixe de ser apóstolo, deixe de ser qualquer título que você queira, e você diz assim para você mesmo: eu sou um dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu quero ser um bom dispenseiro, como Paulo diz, eu quero ser um dispenseiro fiel a Deus naquilo que Ele tem me dado. Amém ou não? Amém. Então, se você já é um dispenseiro, você vai sair daqui hoje na certeza de que Deus pode usar você no ministério de divulgar o Evangelho. Deus vai fazer isso com a sua vida, porque você, o que você está recebendo através da palavra aqui, o que você está recebendo através do seu devocional com a Bíblia, você sozinho em casa, aquilo que Deus te revela, aquilo que Deus fala, é para você passar para os outros, não é para você guardar para você.
Tem gente às vezes chega para mim e fala assim: pastor, você pregou um sermão lá e tal, e aí eu converti, ou aconteceu, foi uma coisa fora do normal. Eu não lembro do sermão. Eu não lembro. Que sermão foi? Foi um sermão assim. Eu falei: Jesus, só uma graça. O Senhor me trouxe uma revelação, eu preguei o sermão, não preguei mais aquele sermão. Foi bênção para aquela pessoa, está edificada, ela não esquece do sermão e eu nem lembro. Aí eu começo a pensar: a glória de quem? O poder de quem? De quem deu. A glória é para Jesus, foi Ele que me deu, eu preguei, já esqueci, não preguei mais, mas abençoou aquela vida recebeu o que eu tirei da dispensa de Deus e preguei para aquela pessoa, a pessoa foi abençoada. Um rapaz me ligou, já faz tempo, mas ele me ligou de noite, 11h30, meia-noite. Alô, é o pastor Timóteo? Sou eu. Eu sei, eu estou ligando para você nesse horário, porque eu sei que você não dorme cedo, eu estou ligando, não tem problema, você pode falar. Eu sou o Elcio, eu estou ligando para você, porque eu conversei com o meu pastor e ele aceitou. Você num culto, eu cheguei na igreja, você estava pregando, você pregou uma mensagem, eu me converti ao Senhor, nunca mais esqueci da mensagem. Hoje eu sou crente, sou membro da igreja, e agora eu vou me casar. E eu pedi para o meu pastor para você fazer meu casamento. Meu pastor disse que conhece você e que você pode fazer o meu casamento. Eu falo: eu preciso só agendar com você, eu terei o maior prazer. Depois eu ligo para o seu pastor para a gente conversar, mas eu tenho o maior prazer de fazer o seu casamento. Aí fui lá na igreja metodista em Newark, fiz o casamento do rapaz, tal, de vez em quando ele aparece lá na igreja em Redfield para encontrar comigo, ele é esposa do piquenique também, de vez em quando ele aparece. Mas nunca mais ele esqueceu disso. Fala: naquela noite Deus te usou com poder. Irmãos, pergunta para mim o que é que eu preguei naquela noite. Ele só lembra que foi uma mensagem sobre o novo nascimento. Eu falei: mas eu prego sempre sobre o novo nascimento, mas que sermão que foi? Então, não lembro de jeito nenhum. Mas o homem veio na frente, diz, ele também não lembra isso, mas que ele veio na frente chorando, sabe, comovido por Deus e tudo. Eu falo assim: ainda bem que eu não lembro, para não ficar com a glória. Eu sou um dispenseiro fiel, mas quem deu o alimento, quem deu a capacidade, quem deu o mistério, foi o Espírito Santo, que me revelou, que me abençoou, e eu preguei, o cara se converteu. Agora então, não era o dispenseiro, apesar de eu ser fiel, apesar de você ser fiel, mas quem recebe a glória é o dono da casa. Quem é que enche a dispensa? Jesus, o dono da casa. Quem é que enche do conhecimento da palavra de Deus? O Espírito Santo, que revela. Aí você tira de dentro da palavra coisas que você jamais imaginou. Lembra daquilo que eu preguei aqui sobre Jesus e o jumentinho? Quem é que lembra? Que eu fiz um CD. Vou fazer um CD, vou botar na mão de todo mundo. Porque eu nunca ouvi ninguém pregar isso. E quando eu estava lendo para pregar sobre, já tinha pregado muitas vezes. Jesus no jumentinho glorificado, cheio de pompa. Jesus montou o jumentinho, foi para o pasto, sempre preguei isso. Mas acontece que, lendo novamente o texto, eu ia pregar sobre o texto, me veio a revelação de que as crianças estavam clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que tem nome do Senhor. Criança falando Hosana ao filho de Davi? A criança nem sabe quem é Davi. Se ouvir o pai falar de Davi, mas a criança não sabia que Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Como é que Jesus é filho de Davi? Como é que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor? Aí a revelação foi que quando os pais estavam andando na rua, entrando em Jerusalém, os pais gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. As crianças convidinham: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Aí as crianças entraram no templo: Hosana ao que vem atrás de Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Os fariseus: Jesus, manda essas crianças calar a boca, essas crianças estão perturbando aqui. Jesus, de jeito nenhum, da boca das crianças sai o perfeito louvor. E se essas crianças pararem de clamar, as pedras vão clamar. Deixa as crianças clamarem. Quem é que trouxe revelação para os pais gritarem lá na rua que Jesus é o Senhor? O Espírito Santo. Como é que essa revelação passou para as crianças? O Espírito Santo. E aqui os pais gritaram, muitos daqueles crucificaram o Senhor Jesus. Então houve uma revelação. Foram dispenseiros que estão ensinando os filhos. Mesmo que você esqueça, você não recebe glória, aqueles pais não recebem glória, as crianças não recebem glória, a glória é para Jesus, porque Jesus é aquele que vem em nome do Senhor, Jesus é que nos alimenta, Jesus é que nos fortalece, Jesus é que merece louvor e glória. Amém ou não? Amém.
Se eu aprendo isso com a palavra, vocês sabem que quando Jesus falava por parábolas, ele contava sempre as parábolas sobre administradores. Em Mateus capítulo 20, versículo 8, lembra daquele administrador que cuidava da casa? Aí ele falou assim, o rapaz saiu, você que precisa de trabalho? Preciso, então vem para cá. Começa aí às 8 horas da manhã, estou usando aqui o meu linguajar. 8 horas, o cara começou 8 horas da manhã a trabalhar na roça. Chegou meio-dia, viu outro pessoal, vocês estão precisando de trabalho? Meio-dia, vem trabalhar também. Rapaz, meio-dia, começou meio-dia. 3 horas da tarde, encontrou outro, vocês estão precisando de trabalho? Estou também. 3 horas, começa a trabalhar aí o cara. 5 horas da tarde, o trabalho terminava às 6. 5 horas da tarde, encontrou mais um também, vocês estão desempregados, entra aí e começa a trabalhar. Então, 6 horas para encerrar, todo mundo já trabalhou. Agora eu vou pagar. Aí disse, Mateus 20, Jesus disse para, Jesus falando, o dono da fazenda disse ao administrador, paga agora o pessoal. Vou tirar um dinheiro lá da despesa. Paga eles. O cara chegou e pagou quem começou às 8 horas, 1 denário. Quem começou ao meio-dia, 1 denário. Quem começou 3 horas, 1 denário. E quem chegou 5 horas, 1 denário. Meu patrão mandou eu pagar vocês, estou tirando aqui o dinheiro, pagando vocês. Todo mundo recebeu o denário. O rapazinho que começou 8 horas da manhã, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu comecei 8 horas, estou ganhando 1 denário. O rapaz ali começou 5 horas, está ganhando 1 denário. O senhor está sendo injusto? Injusto eu? O que é que eu prometi para você? 1 denário. Então, eu paguei 1 denário. Agora, se eu quero dar 1 denário para o rapaz que trabalhou 1 hora, qual é o problema? O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Vocês estão entendendo o que Jesus está ensinando? Tem muita gente que é crente há muito tempo. E o Senhor prometeu salvação para ele. E tem gente que chega na última hora. Tem gente que está se convertendo agora. Eu sou crente desde que nasci. Qual é o problema? A salvação é o pagamento que o Senhor está dando a mim e a você no mesmo nível. Não é porque o tempo faz eu ficar mais, ganhar mais, não. Salvação é salvação. Ela tem o mesmo valor para mim do que aqueles que começam. É a mesma coisa. Existe alguém mais salvo do que outros? Não existe ninguém mais salvo. Ou é salvo ou não é. Uma coisa que a gente aprende também sobre salvação é o seguinte: que quando você é bandido, porque todo mundo é bandido, né? Muito outro menos, mas todo mundo que não tem Jesus é meio bandido. Já observou ou não? Eu estou certo ou estou errado? Todo mundo gosta de um calote, mentir, fazer, todo mundo. Só não tem Jesus que a pessoa você confia, daqui a pouco o cara era tão legal, por que o cara fez isso? O esposo era tão fielzinho, peguei o fraco dele, ele é tão quietinho, mas olha só a pornografia. Isso tudo acontece com todo mundo. Quando você se converte ao Senhor Jesus, normalmente você coloca isso para fora. Você fala, se eu não mereço nada, o que eu sou foi Jesus que fez, eu sou salvo pela graça. Aí você começa a valorizar. Aí alguém lá no mundo diz assim: por que todo crente é bandido? Ou foi bandido? Por que todo crente gosta de contar história? É porque ele agora tem coragem de falar que ele não prestava, que agora ele presta. Qualquer dia desse eu vou trazer um rapaz aqui, que é membro lá da igreja de Redfield. Ele era drogado e usou droga, toda droga pesada sem pensar, 22 anos. 22 anos. Todo dia, cocaína, maconha, heroína, LSD, êxtase, bebida. Ele falava assim: pastor, não tinha tempo ruim. O que vinha eu engolia, eu cheirava. Era meu hábito. Interessante, que aí ele não sabe pregar, ele não sabe dar testemunho. Eu falei assim: eu vou te ensinar a dar o seu testemunho, que é muito bonito. Um dia desse, não é porque aqui na América a gente consegue, mas só estou contando para vocês saberem. Ele me ligou: pastor, você é a primeira pessoa a saber, mas eu quero te contar. Já faz 3 anos, 4 anos que ele é convertido. Ele falou assim: sabe, eu comprei um carro agora para mim, mas meu sonho assim, no Brasil hoje era um BMW. Eu sempre sonhei que gostei de carro, e meu sonho era ter um BMW. Sabe qual carro que eu comprei? BMW. Estou falando para o senhor. Agora, quando eu me converti, sabe o que é que eu tinha? Nada. Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Por quê? Porque eu gastava tudo em droga. Agora meu dinheirinho está contadinho, está dentro lá, guardadinho, não tem droga, eu dou minha contribuição na igreja, guardo meu dinheirinho, cheguei lá fazer o crédito, tenho entrada, comprei um BMW, estou aqui, quero que você dê uma volta nesse BMW aqui. Fiquei doido também, falei: Jesus, eu estou dando achando que é carro bom. Quando eu peguei o BMW, eu engatei a marcha, que saiu sem eu pisar no acelerador, eu falei: Jesus,
falei, meu Deus, é bom mesmo. Eu falei, não é pro meu bico não, mas o que é bom é. Sabe o que a gente aprende? A pregação do Evangelho tocou no coração dele. Um dia eu encontrei com o Gilmar, o nome dele é Gilmar, ele estava no piquenique também último. Eu encontrei com ele lá, assim, ele é flamenguista roxo. Aí eu encontrei com ele, com a camisa do Flamengo, o Flamengo chegava, não sei de quem ele veio, na igreja. Aí já estava drogado, a gente olhava para a cara dele, ria, brincava, mas falava, esse cara não está legal, ele está meio voado. Aí eu falei, Gilmar, deixa eu falar uma coisa para você, agora eu vou ser sério com você. Eu gosto de você, eu gosto dessa camisa que você está usando. O Flamengo está com muito bem, eu gosto de conversar com você sobre o Flamengo, mas presta atenção numa coisa. Se você não abrir o coração para Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida, um dia nós vamos nos separar para nunca mais nos encontrar. Eu falei, você vai para o inferno e eu vou reinar com Cristo para sempre. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aí você com a camisinha do Flamengo indo para o inferno e eu com a camisa do Flamengo indo para o céu. Tchau, não deu certo não, né, Gilmar? Então, tchau. Ele falou, quando eu falei isso para ele, isso entrou na cabeça dele, ele foi embora para casa, aquilo começou a mexer com a cabeça dele, tanto que um dia num culto ele chegou e falou, pastor, hoje eu quero me entregar para Jesus, eu quero que Deus receba. Até a família não estava na igreja, a família estava no Brasil, e ele declarou, eu quero que você ore por mim, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Ele se prontificou, eu nem fiz apelo. O que? Vem cá, Gilmar, vamos orar agora, a igreja quer orar pelo Gilmar, nós podemos orar, orando por ele. Daquele dia em diante, nunca mais usou droga, e é crente em Jesus, firme em Jesus, amando, continua flamenguista, e continua firme em Jesus. Amém. O que eu fiz, meus queridos? Eu pergunto, o que eu fiz? Eu não fiz nada não. Essa obra de mudar o coração é coisa do Espírito Santo, é o mistério de Deus. A dispensa está cheia, a palavra está cheia, Deus está cheio de bênçãos para dar, mas ele precisa de dispenseiros, precisa de administrador, encarregados que distribua isso. Amém. E nós só precisamos falar, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo salva, Jesus liberta. Eu só preciso falar isso e deixar Deus mexer no coração. Daí quando Deus mexe no coração, se converte. Você nem lembra direito. Eu lembro disso porque eu estava nervoso com ele, porque eu gosto dele demais, o cara não se convertia de jeito nenhum. Aí uma hora eu apelei. E hoje é um crente em Jesus. Então, bom testemunho. Agora eu pergunto para você. O que é que você é, segundo 1 Coríntios, capítulo 4, 1 e 2? O que é que você é? Dispenseiro. O que é que você é? Só o filho, só? Nós só temos um dispenseiro aqui. Filho, vamos aplaudir o filho, ué. Porque o filho tem que correr para o dispenseiro. O que é que você é, querido? Dispenseiro. Agora sim, vamos aplaudir a igreja, que são dispenseiros de Deus. Nós somos dispenseiros, você é, não vai ser não. Quem nasceu de novo, quem é crente já está na fila. A dispensa do Senhor está cheia de bênçãos. Ele quer distribuir para o povo, quer mandar bênção para o povo. Jesus, salvação, libertação. Quem é que vai entregar isso para o povo? Eu e você, a igreja. Então não esqueça disso não. Eu vou parar aqui e poderia ler muitos textos. A Bíblia coloca isso de uma forma mais enfática para os pastores. O bispo, lá em Tito, capítulo 1, fala assim, 1,17. O bispo deve ser bom dispenseiro, pregando, exortando. Eu sei disso. Mas assim como eu sou, aqui não está dizendo que é para pastor. 1 Coríntios 4 está dizendo que nós, o mundo tem que reconhecer que nós somos dispenseiros, que eu sou administrador das bênçãos de Deus para o povo. E você sabe que Deus não vai salvar ninguém sem a igreja? Sabia disso ou não? Amém. Deus não vai salvar ninguém sem a igreja. Por isso, a mesa dele está cheia, a despesa está cheia. Agora ele só vai fazer se a igreja tiver junto, parceria. Senhor, usa-me, Senhor. Tem uma música que a gente canta no louvor, usa-me. É verdade, usa-me, Senhor, usa-me. Nós precisamos ser usados por Deus agora, porque a dispensa dele está cheia. Se Deus não está salvando, está libertando muito, é porque a igreja não está sendo um fiel. É importante que os dispenseiros sejam fiéis. Dispenseiros fiéis é aquele que faz. Ora, não é só pregar, não. Eu tenho que ficar pregando, não é só pregar, não. Qualquer trabalho. Se você ora, você está sendo dispenseiro. Se você prega, você está sendo dispenseiro. Se você ajuda o irmão, você está sendo dispenseiro. Se você entra num GAB, que é grupos familiares, nós vamos começar em outubro, grupo familiar em casa, estudando a palavra de Deus. Se você participa, se você administra, se você... Tudo que você passa para o povo, você está tirando a dispensa de Deus e colocando. Nada é meu. Se eu estou pregando isso aqui hoje, você fala assim, o pastor Timóteo. Que pastor Timóteo? Jamais eu teria condições de entender isso se o Espírito Santo não tivesse dado a mim para eu passar para vocês. Por isso, a glória não é do dispenseiro, a glória é do dono da casa,
dono da fazenda, a glória é do Senhor Jesus. Amém? Então saia hoje daqui, eu vou pregar agora uma série de sermões sobre isso. Vou falar o que é ser arauto, vou falar o que é ser servo, o que é ser testemunha. Jesus disse que nós somos testemunha, o que é ser testemunha. Eu falei o que é ser dispenseiro, testemunha, o que é ser pai, o que é ser servo. São os assuntos que eu vou falar para vocês durante agora, a partir de hoje. Mas hoje você aprendeu. Eu não preciso de título, de bispo, de grandão poder, eu não preciso de nada disso. Eu preciso do tipo dispenseiro. Eu sou um dispenseiro. Tanto eu como pastor, vocês como membro, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus e convém que os dispenseiros sejam fiel ao Senhor Jesus. Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse texto da tua palavra que abençoou a minha vida e abençoou a vida da tua igreja hoje. Nós só temos condições de fazer isso porque a despensa do Senhor está cheia. Os mistérios do Senhor foram revelados a nós. O Senhor encheu a nossa mente e coração dessas bênçãos, dessas revelações. E nós estamos passando isso para frente. Eu oro para que eu continue sendo dispenseiro, para que cada crente que está aqui no templo continue sendo dispenseiro. Possa tirar dos tesouros do Senhor, da dispensa do Senhor, as bênçãos para o povo que está vivendo em miséria, o povo que está vivendo fome, sem alimento. Que nós sejamos bons dispenseiros, fiéis dispenseiros da tua palavra e dos mistérios do Senhor, que é o Senhor Jesus. A ti louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe muito vocês através da palavra.